Eu acredito que sempre até falo, né? Nem tudo só cai, nem tudo só sobe. Então nós tivemos um setor de um varejo como um todo, né? Esse consumo, ele acabou sofrendo bastante lá em 2024 por conta de uma série de fatores, né? Alguns impactos que nós tivemos aí, inclusive vindo até de perspectivas pessimistas que eram influenciadas aí pelo contexto internacional também. E aí, o que que acabou acontecendo? Esse resultado, ele acaba surpreendendo boa parte, né, do mercado, embora os números em si até se esperava algo um pouquinho melhor, ele veio ali mais ou menos em linha, só que ele veio como uma forma de consolidação de uma estratégia, especificamente falando de Magazine Luiza, de uma estruturação, por exemplo, de canais que beneficiam a receita dela, como você mesmo disse, nós tivemos um destaque aí de um aumento de 2 pontos, se eu não me engano, 2,3 da Isso receita mesmo. líquida dela. Então, assim, a Magazine Luiza, ela tem sido recentemente um case interessante ao olhar dos investidores, porque ela tem se redesenhado, se reestruturado como formas, encontrado formas aí para poder beneficiar a sua receita, EBITDA como um todo, e eu acredito que um dos grandes destaques está, por exemplo, em relação a buscar receitas em outras formas. Então a gente tem a área de crédito, nós temos aí, por exemplo, as empresas que elas estão ali, né, acaba direto ou indiretamente integradas ao mesmo setor. A gente tem Kabum, a gente tem, por exemplo, também aquelas parcerias que ocorreram com a AliExpress. Então isso como um todo, em um cenário que eu tenho um patamar muito forte de alta da taxa de juros e tende a naturalmente impactar esse setor, eu vejo como um redescobrimento. A empresa ela se redesenhou e vamos ver, né, o que que tem para esses capítulos aí agora para frente. Isso pode ser realmente esses últimos números, você bem falou, ela vem, né, trabalhando para realmente recuperar, porque a gente viu ali realmente a ação despencar. E a gente sempre se preocupa muito, porque Magazine Luiza está ali entre as gigantes e na preferência dos investidores. Você acredita que, de repente, agora ele seja um ponto de virada, de repente, para Magazine Luiza, apesar de aí, como você bem falou, da taxa de juros também, que a gente subindo aí para quase 15%, e a gente sabe do peso que tem os juros pro varejo, né? Como é que fica essa conta? A taxa de juros ela tende a seguir impactando, né? Nós já temos a contratação aí de pelo menos mais 1% agora nessa próxima reunião. O mercado já está precificado com isso, mas justamente o sentimento positivo ele vem justamente em linha de um redescobrimento, uma reestruturação das receitas, enfim, do crescimento de Magazine Luiza, ou descobertas de novas fontes de renda para o negócio de Magazine Luiza em um cenário em que 2024 ela já foi impactada, ela já acabou presenciando uma série recorrente de aumentos das taxas de juros, tá? Uhum. Eu acredito que a história não acabou, ainda tem muita coisa para se acontecer, tem muita coisa, o serviço ele ainda não está cumprido, tá? A gente sempre tem, quando a gente vem para o parâmetro econômico, existe um certo delay entre o aumento da taxa de juros e o real impacto que eu vou ter dentro do contexto econômico. Então não é assim, bate pronto. Uhum. Eu tenho o aumento da taxa de juros, o mercado, o consumo varejo como um todo, ele vai sentir de bate pronto. Então tem um espaço, e aí que é o grande ponto de interrogação. A que ponto nós teremos esse impacto dentro da economia, principalmente no setor de varejo e consumo, né? Vale lembrar, por exemplo, que uma série de indicadores que já saíram recentemente, que mostra, por exemplo, crescimento do país, contexto inflacionário, eles têm projetado para os próximos capítulos, para os próximos meses, algo não tão positivo que é impactado por esse aumento recorrente da taxa de juros. Então, assim, eu acredito que neste momento é um cenário de recuperação para a Magazine Luiza, só que, ao meu ver, ainda é algo pontual. A gente precisa de mais dados e mais informações para ver se isso vai ser recorrente, porque eu acredito que a grande parte ruim dos impactos da taxa de juros altas, elas ainda estão para chegar.